Oi, professora Fabiane. A gente veio falar sobre o nosso tema, que é terapia genética. O nosso grupo é formado por mim, Daniela Raposo, Gabriele Guimarães e o Aldivan Paiva. A primeira coisa que a gente vai falar é o conceito da terapia genética. A terapia genética é o tratamento baseado na introdução de genes sadios com o uso de técnicas de DNA recombinante. O primeiro teste clínico bem-sucedido dessa técnica foi divulgado em 1990, em que pese a concorrência. Em certos estudos clínicos de efeitos adversos, alguns dos quais graves, laboratórios de pesquisas e empresas vêm continuamente desenvolvendo novos materiais e procedimentos mais seguros e eficazes. Ainda se encontram em estágio experimental. É um assunto novo, que indica oportunidades crescentes de investimento pela indústria. O objetivo dessa terapia é prevenir ou curar doenças que tenham alguma relação com o DNA ou questões com recombinação ou a interação gênica. A terapia pode ser realizada em células germinativas ou nas somáticas. Qual doença ela trata? Ela pode tratar o câncer, diabetes e outras doenças como autoimunes e degenerativas. Agora passo para o Aldivan. A terapia genética ela pode ser aplicada por meio de alguns métodos. Aqui eu vou falar sobre esses 5 aí. O primeiro, a terapia genética viral, corresponde à transfecção de genes saudáveis por meio de vírus, assim como está representado aí nessa imagem, onde a célula que tem um gene defeituoso engloba esse vírus para o interior dela, e o material genético que estava, o gene saudável que estava no vírus, vai ser adicionado ao material genético da célula. Esse é o método viral. Um outro método é o método lipossomos, que utiliza de lipossomos, que são bolsas que contêm material genético de DNA. A célula, ela engloba mais uma vez essas bolsas e assim como os vírus, essas bolsas, o material genético que essas bolsas estão carregando vão ser adicionados ao material genético da célula e assim agir nos genes que são afetados. No entanto, nenhum desses dois métodos que eu falei até agora são muito eficazes. Primeiro que o vírus ele pode ter reações de um vírus, reações não esperadas, e assim não atingir o resultado que é de se esperar. E assim também ocorre nos lipossomos, onde essas bolsas elas podem ser perdidas no meio do processo e não atingir esse objetivo. Um outro método é a tecnologia antissentido, onde os genes afetados das células são desativados e assim o problema vai ser tratado. Esse método ele já é utilizado em alguns tratamentos contra o câncer e tem se mostrado muito promissor. Um outro método é a modificação química, que ocorre por meio da redução ou aumento da atividade dos genes por meio de reações químicas das células na célula que é responsável pela expressão gênica. Um exemplo desse método é um processo chamado metilação, que consiste na mudança de função de um gene para ele produzir mais ou menos proteínas, dependendo da necessidade da célula e do corpo, ou até mesmo mudar a proteína que ele é produzido, produzir uma proteína diferente. Um outro método é a terapia de transplante, que atua na área de transplante de órgãos, onde os órgãos que vão ser transplantados, eles são modificados geneticamente para que o corpo receba esses órgãos da melhor forma possível e não corra o risco de rejeição. No entanto, esse método ainda não é muito desenvolvido e, consequentemente, não é tão eficaz ainda. Ele precisa ser passado por mais testes.
Agora, a Gabriele vai dar alguns exemplos onde a terapia genética é aplicada. Oi, professora. Bom, como já foi dito aqui, a terapia ela precisa de muitos estudos ainda. E com isso, os procedimentos experimentais, eles são têm um custo muito alto. Nesse exemplo aqui, a gente trouxe uma menina que se chama Yasmin, ela tem 11 anos e ela tem leucemia. E a Yasmin, ela é brasileira, né? Ela mora na Bahia. E a Yasmin, ela está tentando arrecadar dinheiro para conseguir fazer um tipo de terapia genética que se chama CAR-T-cell. Ela não está, o seu corpo não está mais respondendo aos tratamentos comuns de câncer e por isso a única alternativa que ela tem é essa terapia. Bom, nesse caso, eles iriam utilizar linfócitos do tipo T e iriam modificá-los em laboratório. Eles iriam retirá-los da paciente, modificá-los e deixar que se multipliquem e após essa multiplicação, eles colocariam novamente na paciente. O intuito é de curar a doença e, assim, nesse caso, somente pessoas que não estão mais respondendo aos tratamentos convencionais que podem fazer esse tipo de terapia. Pode passar para o próximo. Optogenética. Bom, esse exemplo nós não achamos muitas fotos do paciente, mas um homem que mora lá na França, na Bretanha, na França, que tem 58 anos, ele era totalmente cego. E a partir da terapia genética, ele conseguiu recuperar parcialmente a sua visão. Ele tinha retinite pigmentosa, que é uma degeneração na retina. É uma doença hereditária e um pouco rara. E então, ele fez esse procedimento que consiste em usar proteínas sensíveis à luz. Essas proteínas, elas foram encontradas em algas. E então, elas foram injetadas nele. E essas proteínas, a partir de estímulos de luz, ele iria conseguir detectar a luz, né? E então, esse paciente que não enxergava nada começou a perceber lugares onde estavam mais escuros, onde estavam mais claros, e com o tempo, com alguns procedimentos, ele foi recuperando parcialmente a sua visão. Pode passar para o próximo. Esse caso aqui, ele é bem parecido com o primeiro que eu apresentei, e essa doença imunodeficiência combinada grave é uma doença imunológica que as enzimas, elas têm um tipo de enzima, ela tem um defeito, uma deficiência, e consequentemente ela vai causar a morte dos linfócitos. E aí acaba fazendo com que diminui a quantidade de células capazes de combater infecções. Então a pessoa que tem essa doença, ela vai ter dificuldade em realizar várias atividades do dia a dia. E essa bebê que a gente está apresentando aqui é a Cora Oakley. É uma neném que nasceu em Nova Jersey e nos primeiros dias de vida ela teve esse diagnóstico e então ela passou por essa terapia genética, uma terapia de pessoas que estudaram na Universidade de Califórnia, lá nos Estados Unidos, e ela começou a ter melhorias no seu caso. Essa terapia também foi utilizada em outros pacientes, outras crianças, e todas elas estão monitoradas, estão tendo bons resultados a longo prazo. Todos esses casos que a gente apresentou aqui, eles são ainda experimentais e têm um grande custo. Mas futuramente, quando as terapias genéticas forem aprovadas, ela vai ser uma revolução na medicina, porque ela vai trazer a cura para doenças que a gente não tem cura hoje em dia, e também, por exemplo, a diminuição de procura de doadores de medula óssea. E assim, com os avanços tecnológicos, ela está crescendo cada vez mais os estudos e possivelmente vai vir ajudar todos nós, né? E é isso, professora. Muito obrigada pela atenção e esse foi o nosso trabalho. Ok, ok.
Então, a gente espera só um pouquinho.